Sai a Marília e chegam agora Manuela Alcântara, nossa colunista aqui, principalmente de judiciário, e o Magno Cal, que é o nosso cientista político que está aqui para nos ajudar a entender essa situação toda. E claro, vou perguntar de outras coisinhas também sobre, por exemplo, da relação do Daniel Vorcaro. Mas, Manu, a Marília trouxe já algumas dessas informações importantes sobre essa questão, essa curiosidade da pesquisa da Atlas Intel, que trouxe o áudio, ou trouxe os áudios do Daniel Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, anexados ali à pesquisa. Muitas vezes, na época, a gente já falou, né? No dia que saiu, a gente já destacou isso, que seria talvez um problema para a campanha do Flávio Bolsonaro. Porque muitas vezes as pesquisas são feitas de forma muito mais espontâneas, ou, e sobre aquilo lá que o Trump falou, e não tem ali o recorte ou o discurso do presidente Donald Trump falando exatamente. E nesse caso teve o áudio para que as pessoas conseguissem ouvir ali naquele momento e fazerem a avaliação naquele momento, exatamente do que estava sendo dito, e não do que elas se lembravam do que tinha acontecido. E agora a gente vê que o caso foi judicializado, né? Chegou, inclusive, no STF. Bom dia, Manu. No STF não, né? No Bom TSE. dia, Nath. Bom dia, Magnus. Isso, no TSE, exatamente. Chegou uma ação aí, né, do Partido Liberal. O ministro Nunes Marques foi sorteado o relator do caso. A gente chegou a dar essa informação aí em primeira mão na coluna de que o ministro Nunes Marques, presidente do TSE, responderia aí, né, daria as primeiras decisões acerca dessa representação aí, desse pedido do Partido Liberal. O que aconteceu, Nath, nessa análise? O ministro Nunes Marques, ele considerou que existe indícios de manipulação. Não é comum, Nath, aqui e na decisão dele ele cita outras 27 pesquisas analisadas que usaram metodologias diversas dessa da Atlas Intel. Não é comum que uma pesquisa exponha áudios, expõe ali um recorte do momento, né, de um fato político ali, de um fato que foi divulgado amplamente ali pelo The Intercept, né, de ampla repercussão. Não é comum que uma pesquisa leve esse fato político para os entrevistados, né? O mais comum dessas pesquisas de intenção de voto, eles usam geralmente pizzas, né? Aquelas os gráficos, né, com os candidatos, tem as perguntas que são realmente induzidas, tem as perguntas espontâneas. Então, assim, não é comum essa metodologia. Então, o ministro Nunes Marques, na decisão dele, lembrando que é uma decisão liminar, tá, Nath? Então, é uma decisão provisória. Então, ele deixa bem claro aqui na decisão dele que, enquanto se analisa a partir de indícios, né, essa pesquisa fica suspensa. Como a Marília trouxe, fica suspensa aí a questão da divulgação dessa pesquisa, né? O Instituto em si, o Atlas Intel, não está suspenso, não tem nada contra o Instituto, é essa pesquisa em específico. Então, eu tinha selecionado aqui alguns trechos da decisão do ministro Nunes Marques, que ele fala sobre essa controvérsia levantada pelo Partido Liberal, né, que é o partido aí de Flávio Bolsonaro. Ele diz que esse caso não se limita à mera discordância quanto às escolhas metodológicas da Atlas Intel, mas envolve a alegação objetiva de possível utilização do questionário como mecanismo de indução do entrevistado. Então, aqui, essa questão do questionário pesou muito na decisão do ministro Nunes Marques. Ele diz que aqui ele precisa assegurar a lisura do processo eleitoral, né? Aí uma pesquisa pode trazer forte interferência e ele suspende com a alegação de que quando houver qualquer indício de manipulação ou lesão à legitimidade do pleito, a pesquisa precisa ser de fato suspensa. E aí, o que ele faz nessa decisão? Ele deu 2 dias para a Atlas Intel se manifestar nos autos. A gente viu aí a manifestação do CEO da Intel, né, já falando que não tem manipulação, não tem indução. Eles soltaram uma nota bem grande
Eu posso até mandar para vocês depois, se vocês quiserem colocar a nota deles no ar, que eles falam que não houve qualquer tipo de indução dos entrevistados, né? Assim, a nota tem 3 páginas aqui contando e falando da metodologia. E só que eles vão ter que apresentar isso também nos autos, né? Já houve a manifestação nas redes sociais, já houve a manifestação do CEO, já houve a manifestação do presidente da Atlas Intel, mas agora eles precisam provar que não houve essa indução, mostrar como que foi feito, né? Como que foi feita essa pesquisa, que aponta aí uma queda de Flávio Bolsonaro já como repercussão dessa matéria do The Intercept, que trouxe os áudios dele ali conversando com Daniel Morcaro e pedindo ali um financiamento para o filme Dark Horse do pai de Flávio Bolsonaro, né, Jair Bolsonaro. Hoje, essa decisão liminar do ministro Nunes Marques vai a plenário, o TSE tem 7 ministros, a sessão começa às 19 horas, eles vão, quando se analisa um referendo, Nath, eles só vão dizer mantém, não mantém. Então, esses 7 ministros, né, 6, que o ministro Nunes Marques vai trazer aí essa decisão dele, os 6 ministros vão dizer se eles mantêm a suspensão, se não mantém, por quê, quais são os argumentos deles, e aí essa decisão vai ficar valendo até que seja julgado o mérito. O mérito, quando os juízes analisam o mérito de uma decisão, ali eles vão analisar ponto a ponto, houve de fato essa intenção, não houve, e aí sim vão dar uma decisão definitiva. Ô Magno, bom dia de novo. Agora, diretamente para você. É uma campanha que a gente já sabe que não lida bem com as pesquisas, não gosta das pesquisas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, nas suas últimas campanhas em 18 e em 22, sempre bateu muito nas pesquisas. E antes mesmo da campanha ir para a rua do filho dele, o escolhido por ele a ser o herdeiro político desse ano, também já está bastante descontente, principalmente com essa pesquisa que foi muito ruim para ele. Foi a primeira pesquisa que trouxe os reflexos da amizade dele e da relação de negócios dele com o Daniel Vorcaro, que é esse personagem que cada vez mais fica claro que ninguém mais quer encostar. Pode ter ido numa festinha em Trancoso, pode ter gostado dessa pessoa em algum momento, mas hoje torce para ninguém descobrir que teve algum tipo de relação com Daniel Vorcaro. Bom dia, Natália. Bom dia, Manuela. É verdade. O Daniel Vorcaro já foi alguém bastante desejável enquanto amigo, enquanto sócio, enquanto apoiador. Ele atuou bastante tempo por Brasília, fez muitas amizades, como a gente tem descoberto durante essa investigação, promoveu festas bastante concorridas, mas neste momento é a pior pessoa para um político aparecer associado a ele, muito menos chamando de irmão, demonstrando certa proximidade e pedindo dinheiro diretamente a ele. O Brasil já teve, durante seus muitos episódios famosos de corrupção, personagens que passam a ser absolutamente tóxicos. E Daniel Vorcaro passou a ser absolutamente tóxico e foi a pior pessoa neste momento para um candidato à presidência, como Flávio Bolsonaro, aparecer associado. E ainda pior é aparecer pedindo dinheiro a ele sem ter uma justificativa muito plausível para isso. O ataque às pesquisas é quase tão velho quanto as próprias pesquisas. Quem sai mal numa pesquisa tende a atacá-la, tende a diminuir a sua importância, traz de volta aquele clichê de que pesquisa de verdade é no dia da eleição, e isso acontece nas eleições de forma comum. A diferença para esse caso é que a pesquisa já foi plenamente divulgada, as pessoas já tomaram pleno contato com a pesquisa, com o fato que ela traz, o fato do impacto da associação com Daniel Vorcaro nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro. Então, esse bonde literalmente já tinha passado. As pessoas já sabem quais são os resultados da pesquisa da Atlas. Os 2 efeitos decorrentes dessa ação, por um lado, coloca a campanha do Flávio como uma campanha disposta
a combater pesquisas quando elas não trazem números de sua preferência. Então, a gente pode ter debates sobre métodos. Diferentes institutos de pesquisa utilizam diferentes métodos e, por ser um mercado competitivo, esses métodos acabam sendo testados pelos próprios resultados que eles oferecem. As pesquisas da Atlas não discordam dos outros institutos tanto assim. A Atlas tem uma metodologia diferente, mas por todos os indícios tem apresentado bons resultados. Então, contamina a campanha do Flávio dessa forma, por ter ido à justiça contestar uma pesquisa que já foi divulgada há 10 dias, há bastante tempo. E, por outro lado, também, se afeta apenas uma pesquisa que a Atlas já divulgou há alguns dias, coloca sobre a empresa, inevitavelmente, lupas muito maiores do que o que aconteceria de outra forma, porque para um número significativo dos eleitores brasileiros, dada essa manifestação da campanha do Flávio, as pesquisas da Atlas já ficarão sob uma nuvem de suspeição. Então, é ruim para todo o processo eleitoral. A gente poderia ter simplesmente visto um candidato que não aparece muito bem em uma pesquisa, confiar no mercado de institutos de pesquisa e dizer, bem, há outros institutos de pesquisa que podem trazer outros resultados, mas a campanha de Flávio Bolsonaro optou pela judicialização, traz uma narrativa para a campanha de que aquele resultado tenha sido supostamente manipulado, mas a gente verá isso mesmo no decorrer das próximas pesquisas, se as próximas pesquisas seguirem mostrando o mesmo resultado que a Atlas mostrou. A ação de Flávio Bolsonaro só terá sido uma ação muito antipática contra um instituto de pesquisa e não vai ter reação nenhuma em termos de impacto para o debate público. É isso, a gente vê que outros recortes que saíram depois continuam mostrando o presidente Lula subindo um pouquinho, mas principalmente o Flávio se distanciando e mais, né? Outros candidatos crescendo, como por exemplo Renan Santos, ganhando ali diversos votos de gente que talvez estivesse indecisa ou queria votar no Flávio Bolsonaro, mas por causa da amizade com o Daniel Vorcaro, decidiu que não fará isso. Outros candidatos também receberam esses votos, né, essas intenções de voto. O Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, mas principalmente o Renan Santos vem crescendo bastante.